eu sou a aluna Melissa da turma 602, do segundo CPM, e estou aqui com uma convidada muito especial. Hoje eu vou conversar com Camila Tenório, que tem duas licenciaturas em Educação Artística, Habilitação em Desenho na UFRJ e graduação em Design de Estampa na Senai. E hoje em dia ela é uma professora da rede municipal e do Estado da Educação. Olá, Camila, tudo bem? Tudo. Adorei o convite. Tenho vergonha de aparecer, mas tudo bem. Então, vamos começar. Gostaria de fazer algumas perguntas, se você não se importar. Não me importo. Pode falar, Melissa. Então, você dá seu consentimento para gravar e publicar em qualquer rede social do CPM? Sim. Como você descobriu que tinha dislexia? Então, assim, quando eu era bem pequenininha, lá na alfabetização ainda, né, hoje apresentei algumas dificuldades com relação à escrita. Eu aprendi a ler muito rápido, eu lembro assim de uns 4 anos de idade. Eu já lia pelo menos fonemas simples, mas quando foi para desenvolver a parte escrita, eu tive muita dificuldade, porque eu não associava os fonemas, né, os sons, aos símbolos. Então, isso fazia com que eu trocasse todos os fonemas e aí a palavra ficava irreconhecível, né? Eu tinha a minha dicção também era um pouco ruim, né? O mesmo problema que eu apresentava nessa associação dos símbolos, né? Do som ao símbolo, eu acabava prejudicando também a minha dicção, porque eu nunca pronunciava os fonemas de uma forma correta, né, adequada ali de acordo com a língua portuguesa. E aí eu fui passando mesmo com a dificuldade, porque não afetava minha inteligência, eu aprendi, entendia tudo, mas para escrever, colocar os pensamentos ali de forma escrita, era um pouco desorganizado. E aí, quando chegou na segunda série, eu tive uma professora que viu essa dificuldade, e aí ela fez um relatório, né? Ela me encaminhou para a fono, né? E aí eu fiz a fono durante 6 anos. E aí fui obtendo melhoras de acordo com o tratamento. Diagnóstico. As pessoas que viviam ao seu redor, como amigos, professores, elas passaram a te compreender melhor? Então, a minha família, todo mundo é assim, né? Todo mundo tem a mesma dificuldade. Só que cada um tem um nível diferente. Mas os meus irmãos, eles apresentam as mesmas características e eles fizeram menos tratamento do que eu, só que eles tiveram uma dificuldade menor, né? Eles tiveram uma facilidade melhor. Tanto é que é difícil para a gente aprender outras línguas. As palavras são muito próximas para a gente confunde. Então, assim, em casa não tinha tanto problema, porque era todo mundo no mesmo barco, né? Os amigos era todo mundo criança, então, assim, ria, achava engraçada a forma que, na dicção, né? Como eu falava e tal. Mas é coisa de criança, né? E os professores não, os professores eles compreenderam bem, provavelmente no conselho de classe eles deviam se comunicar entre si e sempre estavam ajudando e assim, vamos dizer que não pegando tão firme na parte escrita, mas no que eu queria expressar ali através da escrita. Matemática eu sempre fui muito boa, eu não tenho descalculia, não. Sempre o que eu não tenho na linguagem, né, na parte escrita, verbal, eu tenho na não verbal, né, que é através das imagens, tenho uma habilidade muito grande, e de raciocínio lógico. Você sofreu algum tipo de bullying quando cresceu, ou mesmo criança? Uma coisa assim? Então, bullying, né? O bullying eu acho que é uma coisa mais pesada, né? Que é tipo um grupo excluindo uma pessoa só. Isso eu nunca sofri, não. Até porque eu não sei se era questão da época, enfim, não sei. Os meus colegas eram bem integrados na escola, né? Mas sempre tinha aquela zoação, né?
de implicância e tal, ria, achava graça, ou então ficava pedindo para eu repetir alguma palavra que eu não conseguia falar, e aquela coisa de criança. Então, bullying dessa forma de segregar, de isolar, eu não sofri, não, mas... E na fase adulta, você teve alguma dificuldade para arrumar emprego ou para realizar qualquer prova? Assim? Então, a prova objetiva, né, que é a múltipla escolha, claramente eu sempre acertei muito mais, né? Porque na prova, né, eles não querem saber a sua história, né? Ou suas dificuldades, né? Você tem ali que ter aquelas qualificações ali. E aí, naturalmente, quando é uma prova escrita, como eu escrevia, né, daquela forma muito tortuosa, né, e confusa, lógico que quando eu cheguei na fase adulta, eu já tinha melhorado muito, porque eu fiz tratamento, eu li muito, eu estudei muito e eu me esforcei muito. Mas aí sempre você dá alguma bobeira, né? Então você acaba perdendo muito ponto. Então na prova escrita eu sempre recebi notas bem mais baixas do que, não ao ponto de ser reprovada, mas mais baixa do que na prova objetiva. Então, para a prova de vestibular, né, na ocasião eu fiz a prova, quando eu fiz para a UERJ, né, que a minha primeira faculdade foi da UERJ, eu fiz a prova múltipla escolha, que eu tirei uma nota bem grande, bem acima, e na parte escrita, obviamente, eu perdi muito ponto, principalmente em redação em português, porque avalia justamente isso, né, como escreve, mas me segurou bastante as outras matérias, de grego, era tranquilo, até porque no começo eu fazia seleção de para vendedora, para atendente, então eles viam mais a desenvoltura de se expressar, de falar, de comunicar e mesmo às vezes não conseguindo, não tendo uma boa dicção, eu sempre fui muito despachada. Então, com relação a isso, mas eu sempre tomava esse cuidado, né? De tentar falar a palavra bem certinho. Você é uma profissional incrível, pois eu acompanho seu trabalho tanto na rede municipal, tanto no ensino estadual. Então, eu queria saber que recado você deixaria para os profissionais de educação e pessoas que lidam com esses problemas e dificuldades do dia a dia na aprendizagem. Então, a gente vive num mundo onde tem várias profissões e cada profissão ela tem habilidades, né? Infelizmente, as pessoas elas tendem a supervalorizar as profissões que requer assim a parte mais intelectual do que as profissões que são mais manuais, né? Que são feitas com as mãos, né? Eu acho que isso é até um resquício do nosso Brasil colonial, né? Onde as pessoas que trabalhavam com as mãos eram escravos ou então tinham profissões consideradas simples, né? Subalternos, e o cara que era advogado, médico, ainda hoje, né? Eram os intelectuais, e isso se perpetuou, até porque a gente precisa de todas as profissões, né? E cada profissão tem as suas habilidades. Então, às vezes a pessoa não vai ser excelente em línguas, né? Mas ela vai ter outras habilidades que você não tem. Então, o que eu falo para vocês é que vocês acreditem em vocês, reconheçam as suas habilidades e procurem profissões que vocês desenvolvam essa habilidade que você já tem, né? E aos professores que entendam que cada aluno tem as suas dificuldades e as suas habilidades e que a gente está na educação justamente para mediar isso e potencializar essas habilidades que o aluno tem para encaminhar ou mediar, né, esse desenvolvimento cognitivo dele, a fim dele se desenvolver aí, ser produtivo aí na nossa sociedade, contribuir com a nossa sociedade de uma forma
significativa. Ai, Camila, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença e eu tenho certeza que essa entrevista vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E como conhecemos a sua história, agora nós podemos saber que não será uma deficiência ou qualquer outra coisa que vai definir o futuro da pessoa ou o que a pessoa é. Claro. Então, encerramos aqui e agradeço novamente pela sua presença. Beijo, tchau! Obrigada a todos.